Ele novamente. Descansa um pouquinho suas pernas. Sente, por gentileza. Abra no mesmo capítulo, no mesmo versículo. Vamos seguir com o verso 39. Eu preciso que você leia, então, por gentileza, abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 7, versículo 39. É porque na igreja tem só dois grupos de pessoas. Na igreja só tem dois grupos de pessoas: os que enxergam e os que veem, mas não enxergam. Só esses dois grupos. Eu vou ler o versículo 39. Olha para mim, porque eu vou falar algo que vai te chocar. Todas as vezes que Jesus ia fazer um grande reavivamento em uma cidade, ou numa casa, ou em um templo, preste atenção nisso. Todas as vezes que Deus ia se manifestar com o povo, Josi, ele se manifestava primeiramente não para os crentes. Te chocou, né? Pois é. Falei que eu passei uma semana lutando com o anjo e algumas coisas deram um nó na minha cabeça. Só que eu não posso te falar o que eu penso, eu estou te falando o que eu li, o que eu vi, o meu entendimento pela manifestação. Porque, irmão, a Bíblia ela é um livro que, se você não tiver com o autor do seu lado, é um bom remédio para dormir. Então eu vou te mostrar alguns parâmetros. Por exemplo, presta atenção, nós vamos ler o versículo 39. Antes da vinda do Messias, alguns religiosos, presta atenção, crentes, almejavam por isso, queriam isso, lutavam por isso, ansiavam por ela. Havia uma empolgação no mundo. Aí aconteceu o nascimento do Messias. Uma estrela leva, sabe quem, Edgar? Não os judeus. Astrônomos veem a estrela e seguem a estrela, as estrelas. A estrela. Astrônomos seguem a estrela, os magos. Não eram judeus. Reconhecem Jesus e logo o adoram. Não eram judeus? Eles não esperavam isso. Aí, Herodes, usado por diabo, não é crente? Claro. Mandou fazer um censo e matar todas as crianças até uma certa idade. Porque os crentes não reconheceram. Estou te falando que primeiro, para Jesus fazer uma grande obra, ele sempre se apresenta para aqueles que não estão dentro da igreja. Agora deixa eu fazer uma separação, porque está dando um rolo na sua cabeça e fala, o que eu estou fazendo na igreja? Eu quero falar para você que igreja não é essas quatro paredes. Igreja é você. Sabe o que eu estou querendo dizer? Tem pessoas que vêm aos domingos, Paulo, e vêm na igreja e saem da mesma forma que eu. Tem traficantes. Que ele fala assim, eu quero esse Deus. Então, alguns que estão sentados aqui não estão nem aí para a hora do Brasil. Aí sabe o que Jesus faz? Ele aparece com vai fazer um grande avivamento.
ele aparece para uma mulher samaritana, que, entre aspas, tinha um vício terrível, como não tinha Iguatemi, como não tinha Louis Vuitton, como não tinha shopping. Ela se esgotava, ou tentava se satisfazer com os homens que ela possuía, o que ela possuía. Mas Jesus aparece para ela, para poder salvar uma cidade chamada Samaria. Primeiro indício. Segundo indício, Jesus sai do barco, coloca o pé em Gadara. Jesus não vai até o túmulo, não vai até o cemitério. De lá vem correndo um homem possuído por legião. Legião é um nome militar que os romanos usavam, uma tropa de 6.000 soldados, ou seja, uma legião, tinha 6.000 demônios. Vem correndo, se prostra aos pés de Jesus e o adora. Um homem que comia vísceras humanas, um homem que corda nenhuma não conseguia amarrar, um homem que perturbava aquela cidade, um homem que não tinha família, um homem que era execrado da sociedade, se joga aos pés de Jesus, possuído por uma legião, e o adora. Jesus o liberta. Sabe o que ele faz, ligar? Ele fala assim: posso ficar contigo? Aí ele fala assim: não volta para sua casa, porque você vai ser um missionário que te convém, eu tenho poder para libertar a tua vida. Porque enquanto vocês estão vendo crente da igreja fariseu, eu vejo aquele que era endemoniado, aquele que era prostituta, aquele que era viciado, porque eu pego as coisas que não são, para confundir aquelas coisas. Aí me deu um rolo na cabeça. Outro indício? O que você está vendo? Volte seus olhos, por gentileza, ao versículo 37. Olha o que o crente faz. Geralmente, não sou que eu sou um advogado do diabo, mas geralmente quem tira mais pessoas da igreja não é o demônio, são os próprios crentes. Olha aqui. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, ou seja, quando ele viu que aquela mulher, aquela prostituta estava fazendo tudo, lembra? Falava no seu coração, consigo mesmo, pensamento. Lembra que eu te falei que o fariseu veio com a sua própria ótica, dizendo: se este fosse profeta, bem que saberia quem, qual é a mulher que ele toca. Lembra que eu te falei que Jesus estava de costas para ela, para ver o babucho na cabeça? Pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: calma aí, irmão, aqui tem um detalhe, olhe para mim, que depois eu vou voltar os seus olhos para mim. Tem um detalhe bem interessante. Ele pensou no seu, fale comigo, ele pensou no seu. Então como é que Jesus respondeu a ele o que ele estava pensando? Ele pensou: Jesus vai, traz a luz, porque ele pensa e fala. Agora volte seus olhos de novo para a Bíblia. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse ao sonso: diz-me, mestre. Crente, terno, gravata, pode ver com o cabelo cortado, é primeiro falar, Paulo. Tinha um fariseu lá em Queimados, onde eu morava. O fariseu me viu jogando bola, fazendo assim, só toque, aquele toque assim. Vai, toca aí, toca. Não, toca direito, senão não sei. Eu toco você só comigo, calma aí. Começa, vai. Essa bola está vazia. Só isso. Aí o fariseu chegou, isso era 10 horas da manhã, que eu estudava à tarde, 10 horas da manhã. Aí meio-dia, a pastora Cassiane tinha uma consagração para a entrega do jejum. Naquela igreja, de frente para o quartel, que a gente sempre ia. Para você ver que a gente caiu de paraquedas, a gente tem uma história. Estava de treino, que a Cassiane sofria, porque a baixinha cheirava o sovaco de todo mundo. É verdade.
ter um Corolla, um carrão. Graças a Deus. O apóstolo Paulo fala isso, eu posso falar para você, ó. Sei o que é ter. Como é que é, pastor? Sei que é ter abundância e também escassez. E segue falando o quê? Mas todas essas coisas são mais que vencedores. Aleluia! Glória a Deus! Meio dia eu cheguei na igreja, e o irmão me chamou e falou assim: você não vai poder orar. Por quê? Vem cá, me chamou lá, falou assim: você hoje não vai poder orar por ninguém, porque eu gostava de orar pelos outros, porque quando eu orava, ou quando eu oro, orava, não, quando eu oro, mas naquela época eu orava, as pessoas eram curadas. E eu era meio doido e falava assim: ó, pode jogar o remédio da prateleira tudo fora. E jogava, dava certo. Glória a Deus! Aleluia. E para quem está do seu lado, fala assim: Deus ainda é o mesmo. Aí escuta, aí para mim que eu estou falando do fariseu, falando do fariseu da bola, meio-dia, consagração. Aí ele pegou, falou assim: ó, você não vai poder cantar nem orar por ninguém. Por quê? Tá vendo aquele irmão lá? Nossa. E todo fariseu tem cara de delegado, né? Não fica assim. Sei não. Aquela irmã Kátia está muito vaidosa. Aquela Assembleia de Deus, pastor Marquinhos, sei não, você filho é pastor, hein? E fica sempre assim, né, Marquinhos? Nunca veio o fariseu assim: e aí, Marquinhos, vou te pagar o almoço hoje. O fariseu não paga o almoço. E para quem está do seu lado, fala assim: e aí? Ficou no estreito. Eu estou abrindo seu coração para você poder entender que o fardo de Jesus é leve. O Espírito Santo está aqui. Você não pode orar, nem pode cantar, nem pode fazer ministrar. Por quê? Aquele irmão lá, ele não diz lá assim, ó, falou que você estava hoje na rua, ele te viu chutando a cabeça de Satanás. Meu irmão, não era para ser bom? Era para ser bom, porque eu conjecturava que Satanás era um bicho feio, vermelho, 2 chifres. Aí eu pensava, no meu raciocínio, eu pensava assim: como é que eu chuto? Não, como é que eu vou chutar a cabeça de Satanás? Vai machucar meu pé. Aí, irmão, eu veio. O fariseu tem a voz assim meio catarrada, né? Eu veio. Ele encosta a voz. Eu estava jogando bola lá, varão. Chama todo mundo de varão. Sim. Sabe por quê? O fariseu quer tirar o foco dele. Aí quer demonstrar uma falsa santidade. Porque homem de Deus não é o que é chamado de varão, nem de varoa, mulher de Deus, nem o que ora mais, nem o que ora menos. Olhe para mim. Quando Saul perdeu a mula, o pai de Saul perdeu a mula, Saul foi procurar a mula, não encontrou. Aí o servo dele falou assim: ó, vamos ali perguntar ao homem de Deus, porque tudo que ele fala, ele cumpre. Aleluia! Glória a Deus! Estava jogando bola, né? Aí a ficha caiu. Eu falei: tá. Pois é. Eu só não fui excluído porque eu não era daquela igreja. Mas já quase fui excluído porque eu estava jogando bola, fazendo toquinho. Como é que é, pastor? Você estava assim? Toquinho, né? Pensa no cara ruim de bola, hein? Esse cara Sou eu. Aleluia. Mas tentaram fazer isso contigo. Tentaram fazer isso com Jesus. Tentaram fazer isso comigo. Tentaram acusar Jesus. Esse fariseu tentou acusar Jesus. Jesus viu dentro do coração. Porque tem pessoas que não precisam verbalizar nada para você. A Bíblia fala que no dentro do coração. Fábio, ele acusou Jesus. Tem pessoas que olham para você e estão mandando uma mensagem. Não precisa falar nada, só com um olhar de fulmina, de cobra. Aí Jesus está falando assim: ei, eu te trouxe esse caminho aqui para falar para você que eu te comprei. Aleluia! O preço de sangue. Ele vai ser fariseu que vai te tirar da minha presença. Por gentileza, volte seus olhos para mim.
39 ainda. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este fosse profeta, tem que saber quem e qual é a mulher que me toca, pois é uma pecadora. Versículo 40. E respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: diz-me, mestre. Aí ele fala. Aqui é uma história de algumas pessoas aqui dentro. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? Simão respondeu. E Simão respondendo disse: tenho para mim. Ele já sabia, né? Porque pela resposta, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Versículo 44, veja sua Bíblia. E voltando-se para a mulher, disse Simão: vê tu essas mulheres? Vê tu esta mulher? Vês tu essa mulher? Olha para mim agora, eu vou finalizar aqui. Te acusaram, te enfiaram o punhal nas costas, te xingaram, te caluniaram, te julgaram, te fizeram de tudo. Você lembra que eu falei para você que quando Jesus está para fazer algum grande avivamento, ele sempre procura o pecador primeiro? Sabe por quê? Porque o fariseu estava lá, Edgar. Ele não teve a capacidade de lavar os pés de Jesus. Mas ela quebrou um unguento, lá abaixo, colocou e lavou, e enxugava com os cabelos. Para que Jesus aparece mais? O texto já diz: veja tu essa mulher, entrei em tua casa, Simão, e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados. Porque muito, diga comigo, porque muito. O que a sua Bíblia diz? O que a sua Bíblia diz? Ou ela não era para Jesus falar isso para o crente? Você está entendendo por que ele aparece uma prostituta, um endemoniado, para um viciado, para um pecador? Porque quando Jesus tem um encontro com ele está tão carregado, está tão acusado, está tão arrebentado, que ele reconhece a grandeza de Deus, se ajoelha, e ele ama mais do que qualquer um fariseu. Mensagem de alerta para você essa noite. Como mensageiro de Deus, eu te pergunto: como está a tua necessidade de estar perto de Deus todos os dias? Reformulando, o que tem te roubado da presença de Deus? Para você que está se sentindo acuado, ameaçado, confrontado pelas suas acusações, ou pelas acusações do inimigo, de pessoas. Você que não consegue mais dormir porque você tem sofrido ameaça. Você que não consegue mais viver porque diagnosticaram um câncer, uma leucemia, uma doença incurável. Você que tem um problema terrível na alma e não consegue mais ter paz. Olha os grupos que eu estou falando. Você que o diabo ameaçou porque algum tempo atrás colocaram o seu nome na encruzilhada, o seu tio, a sua tia, ou alguém da sua família ofereceu o seu nome aos orixás na praia, na encruzilhada, seja qual for o pacto, e você está sofrendo ameaça e não consegue dormir, por isso coloca a mão da errado, enfermo, perturbado, caluniado, machucado.
Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Chance igual a essa, talvez eu não tenha quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar, o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar vida, carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. A chance igual a essa, talvez eu não tenha. Quero estar em tua presença, nem seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, e a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua, minha vida seja a tua, Tem alguém que não entendeu ainda? Você que está com alguma enfermidade, você que está com depressão, você que está com a vontade de morrer, de não viver mais, você que tem sido assolado pelos problemas da vida que tem te roubado a alegria, você que fez um pacto, você que o vício é dominado pelo vício, você que tem sido acusado, eu vou orar por você. A gente se ilude quando a gente entra na igreja e fala assim, ó, tem uma pessoa aceitando Jesus, mas dentro da igreja tem fariseus que precisam do encontro com Jesus. Tem pessoas dentro da igreja que precisam ter um encontro com Jesus. Então hoje eu estou falando para você o seguinte, eu não estou te convidando para você aceitar Jesus. Veja bem, eu estou te convidando hoje para poder orar por você. Eu quero que você entenda isso. É uma oração que vai te curar, que vai te salvar, que vai te restaurar. Você foi abusado por aqueles que se diziam crentes.
você está magoado porque o fariseu te machucou. Não aguenta mais nem ouvir falar de igreja. Aí Deus te trouxe aqui. Porque Jesus morreu por você. Porque eu vou orar por você. Eu queria que os pastores dessem. Veja bem, cadê os pastores? Olha para mim. Eu preciso que vocês, por favor, dêem um abraço a cada um deles. Depois que vocês abraçarem eles, eu preciso que os senhores subam aqui no altar. Por gentileza. Dê um abraço a cada um deles. Depois os senhores subam aqui no altar. Um vento para sobrevoar. Sou a beira de um naufrágio. Será que não veio? Será que eu vou merecer? Sinto na pele o frio desse vento. Pastora Márcia, suba aqui vocês. Posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo. Cabeças, pastores, estenda as mãos para cá. Vocês serão a minha cobertura espiritual nesse momento. Toda a igreja, curva a sua cabeça. Eu queria te pedir que você me ouvisse. Se você puder, feche os seus olhos. Só se você puder. Por quê? Porque agora nós vamos trabalhar no sexto sentido. Você não precisa ver o que o Espírito está fazendo aqui. E você só consegue sentir, ou na verdade perceber Deus, quando você deixa de lado os 5 sentidos que você tem. Parece loucura, mas é assim que funciona. Por exemplo, com a sua cabeça curvada, não precisa você olhar para mim. Você não precisa ver, e você nem consegue ver, que na igreja tem um Wi-Fi. Mas pela conexão que está sendo feita em alguns aparelhos, você percebe pela conexão. Com Deus é a mesma coisa. Você não vê, porque os seus olhos não vê os raios, não vê os anjos, não vê o poder de Deus, mas você sente a conexão através do Espírito dele, através da unção, através do derramar da unção, da graça. Então, por favor, com seus olhos fechados, eu vou fazer uma oração. Só eu, como pastor, vou descer e vou colocar a mão sobre a vida de vocês. Só eu vou fazer isso, pastor Marcelo. Enquanto os pastores me cobrem em oração. Eu estou fazendo isso, pastora Cassino, orientado por Deus. Porque algumas pessoas que estão aqui à frente, o diabo já tinha dado um ultimato para poder matar. Já colocou enfermidade, já colocou depressão, já colocou espírito de morte, suicídio. Na verdade, a morte bateu até algumas casas aqui, pastor Marcelo. Mas hoje, o reino de Deus é manifestado nesse lugar. Então Deus está quebrando cadeira, igreja. Então, com a sua fronte curvada, acredite em mim, eu vou estar orando por você. Pai, essa ideia foi do Senhor.
O Senhor nos ordenou que orássemos para que as coisas aqui fossem como no céu. Foi o Senhor que inventou isso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na verdade, os seus discípulos não queriam aprender como andar sobre o mar, nem queriam aprender como se multiplicar pão e peixe, nem transformar água em vinho, nem como ressuscitar mortos. Mas uma vez eles chegaram para ti e falaram assim: mestre, nos ensine a orar. Então há um poder muito grande no que eu estou fazendo aqui, Espírito Santo. Ah, Deus, esses demônios, legião, potestades, ao ouvir o timbre da minha voz, da autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem que essa enfermidade de morte, essa depressão, esse espírito mau, tudo que vem das trevas, em nome de Jesus eu dou uma ordem, bata em retirada, porque no teu reino não tem enfermidade, no teu reino não tem miséria, no teu reino não tem prostituição, no teu reino não tem vício, no teu reino não há nenhum espírito mau. Então desça sobre nós. Vai, anjo do Senhor. Toda enfermidade, porque no céu não existe enfermidade. Portanto, ordeno em nome de Jesus que haja saúde nesse corpo. Ordeno a enfermidade que bate em retirada. Espírito de morte, bate em retirada, que volte à vida. Ordeno a restauração plena dos sentidos desse corpo, em nome de Jesus. Pastora Cassiane louva, a igreja com a sua fronte curvada. Que veio para roubar paz, seja repreendido. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo em nome de Jesus, eu te abençoo. Que haja paz, que haja saúde, que haja novos sonhos, que haja projetos de Deus. Eu te abençoo, a autoridade do nome de Jesus seja restaurado, seja restaurado, seja restaurado. Receba a bênção de Deus. Eu te abençoo, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Coração é Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo. Espírito de morte, depressão, retirada. Eu te abençoo, seja curado, seja curado, seja curada. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. somente esperar o que
Na autoridade do nome de Jesus, por favor, os pastores. Na autoridade do nome de Jesus, eu estabeleço um novo tempo, o tempo de reino de Deus sobre a tua casa. Preste atenção no que eu estou falando e marque o dia de hoje. 2 grupos na igreja. Isso é muito sério. O daqueles que se jogam aos pés de Jesus. Diga comigo, adorador. E outro grupo, menor, que é chamado de fariseu. Eu quero falar para você essa noite que no reino de Deus, quando estabelecemos, quando eu comecei a orar e dei início ao culto, eu falei: seja feita a sua vontade, se na terra como no céu, venha a nós o teu reino. No reino de Deus não há morte, não há miséria, não há depressão, não há enfermidade, não há doença. Sabe o que eu estou dizendo para você? Reivindique aquilo que é seu. Traga o reino de Deus para a tua casa. Como é que você traz o reino de Deus, pastor? Sabe como? Adorando a Ele, atraindo a presença dEle, adorando, se jogando aos pés dEle, lavando os pés dEle, entendendo que Ele é Senhor na tua vida. A legião vê Jesus, corre aos pés de Jesus, se prostra e o adora. Demônios. E às vezes nós, crentes, temos dificuldade. Uma mulher pecadora lava os pés de Jesus, pecadora. Mas nós temos dificuldade. Só que hoje Deus confrontou essa semana comigo com essa palavra. Deus confrontou, eu lutei, saí machucado, porque foi uma semana que eu lutei com o vírus. Mas eu abri os teus olhos para que você reivindique a oração do Pai Nosso na tua casa. Você vai ver o que vai acontecer lá. Você vai chegar lá e vai falar assim: eu repreendo todo espírito de morte, de enfermidade, de vício, de depressão, de miséria na minha casa. Quando você chegar como sacerdote, você vai reivindicar os direitos como cidadão do céu. Você crê nisso? Então aplauda ao nome do Senhor. Obrigado, pastores. Vamos para o seu lugar, aplaudindo o nome do Senhor. Se você puder, dê um aplauso. Aplauda com verdade. Aleluia. Eu já vou finalizar o culto. Mas antes de finalizar, eu tenho que só falar algumas coisas para você. E o que eu quero falar é o seguinte: na quarta-feira nós vamos estar recebendo aqui. Veja bem, eu não vou te fazer um pedido, eu vou te apresentar um fato para que você coloque a mão na consciência e veja se você se enquadra. Porque olha só, te fazer um pedido ou te fazer um convite e falar assim: ó, vamos jantar comigo, vamos tomar um café, vamos na minha casa. Isso seria um convite. Eu, como seu pastor, como sacerdote, como autoridade na tua vida, porque você está sob a minha cobertura espiritual, eu queria que você fizesse um esforço de estar aqui na quarta-feira. Você pode chegar aqui 8h10, eu começo impreterivelmente no horário, vocês sabem disso. Você pode chegar 8h10, 8h15, 8h20, mas não deixe de vir. Por quê? Porque eu vou estar recebendo aqui um homem que é muito usado por Deus na área da profecia. Meu Deus. Pastor, mas a profecia não é a palavra? Sim, profecia é a palavra revelada.
Mas Deus usa vasos, pessoas. E quando Deus usa, corrobora, ratifica, confirma com o que a Bíblia diz. Porque a profecia, se alguém profetizou para você e te deixou perturbado, pode jogar fora porque é do diabo. Porque a profecia exorta, edifica e consola. Diga comigo, exorta, edifica e consola. Diga comigo, passando disso é procedência maligna. Tem gente que fala assim, o profeta veio e falou que eu vou morrer. Irmão, você não consegue dormir. Você acha que foi Deus? Claro que não. Então, o pastor Vitor Hugo, a Júnia esteve com ele, o Thales, estiveram com eles. Oi? Pode falar, pastor Hugo. Esse eu nem sabia. Você está falando, então, você está convidado para vir também quarta-feira. Vitor Hugo simplesmente é o meu melhor amigo. Se você perguntar, ele vai falar. A unção que Deus usa ele, eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi. Ele olhou para minha mulher uma vez num culto, eu estava ministrando. Ele tinha acabado de chegar do Chile. E ele olhou para minha mulher e não sabia que era minha esposa. E falou assim para minha esposa: você vai ter um filho. Minha esposa falou: eu tomo remédio há muitos anos, isso é impossível. E de repente, em pouco tempo, minha mulher estava grávida, porque a obra sem fé é morta. E de repente, ele falou assim na profecia, sem conhecer, ele falou: mas é engraçado que eu vejo o seu filho com o pastor Davi no púlpito, adorando e tocando. E eu fico imaginando se eu não fosse casado com ela. Ele tem uma unção tão poderosa. Ele esteve agora na nossa igreja em Minas. E foi algo assim, era para ficar um dia, ele ficou 3, assim, porque a unção que Deus usa ele é incrível. Glória a Deus. Você está entendendo? Olha só, preste atenção, não é um convite. Mas quanto mais pessoas estiverem aqui, mais pessoas serão impactadas pelo poder de Deus. Não tente limitar Deus, colocar na sua caixinha de sapato, porque Deus não vai caber. Deus trabalha na multiforme graça dele. Você está olhando para um pastor que já é um pouquinho rodado, então eu sei muito bem o que eu trago para a igreja. Porque se eu trouxer um problema, Deus vai cobrar de mim, depois o problema vai embora, quem vai ficar com um problemão vai ser eu. Então, Deus me colocou nesse lugar, eu tenho uma responsabilidade para o pastorado sobre a vida de vocês. Então, eu não vou trazer o que vocês podem ver que eu não trago simplesmente amigos, eu trago pessoas que Deus toca no meu coração. Todas as vezes que eu trago uma pessoa, vem um legado junto, vem a unção, vem a capacitação. O mundo espiritual é tão forte, irmão, que olha só, eu estava conversando com o Edgar ontem, hoje, e nós estávamos falando sobre o vazio de pessoas que morreram sem Deus. O que morreu agora, o Mohammed, não é isso? Evangelista? Cantores como Whitney Houston, Elvis Presley, Michael Jackson, aquela Money House, como é que é o nome dela? Aí você pensa, fala aí para mim, Edgar, como é que é o nome dela? Fala aí, Edgar. Fala aí, Edgar. Tá bom. É isso aí. Todos eles, presta atenção, todos eles morreram com o vazio de Jesus. Porque Jesus é a única forma de preencher o vazio do homem é Jesus. Tá? Então presta atenção. Observe uma coisa, o mundo espiritual. Principados. Quem matou eles? Drogas. Já foi constatado. Existe o príncipe também, que morreu agora de drogas, overdose. Fábio, morreu agora com overdose. Olha, desviado. Olha o que o diabo faz. Presta atenção. Eles morreram como? Viciados, overdose e droga, não é isso? É o principado que impera lá. Você já viu? Olha os cantores ou artistas aqui do Brasil, como é que morrem diferente? Felícia, acidente de carro, porque são principados. Aqui onde você está, nessa terra aqui, chamada Alphaville, eu fiquei sabendo pela boca do pastor Luiz que aqui é um cemitério de índio indígena. Não é? Quem confirma isso?
Diga comigo, aonde era um vale de ossos secos? Diga para quem está do seu lado assim, aonde era um vale de ossos secos? Você só tem duas possibilidades. Ou se tornar seco, ou fazer os ossos reviverem. Ele está vindo na quarta-feira. Hoje Deus derramou uma unção aqui que vai repercutir na sua vida durante esses próximos dias, semanas e meses. Hoje Deus ficou hoje, deu uma recarregada hoje, deu uma sacudida, uma confrontada, tá? Na quarta-feira ele vai estar aqui. Então não é um convite. Mas se você vier, você será tão impactado pelo poder de Deus. Pastor, mas eu venho para ver Deus. Não para com isso. As pessoas iam para ver Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Sabe como é que as pessoas do mundo veem Deus? Através de você. Glória a Deus. Então, quarta-feira, então, nós vamos ter no culto da bênção o Vitor Hugo. Ele vai estar aqui. A pastora Cassine vai estar. Davi, se você puder estar também. Eu não vou nem explorar para poder cantar, porque você não é cantor. Você é adorador. Aleluia. Você vai dormir sem comigo? Eu estou indo para a Jota exatamente no quarto. Amém. Deixa eu lá. Já manda profética lá, tá? Mas esse aí, se eu estivesse aqui, eu sei a casa inteira, filho. Eu sei. Ó, é uma boa isso. Venha você com sua casa completa. Eu vou vir, aleluia. Amanhã nós vamos estar recebendo o Cláudio Duarte. Você que não comprou a sua inscrição, compre. Pastor, por que é cobrado ingresso? Simplesmente por uma coisa. Porque nós estamos reformando a igreja. Você está vendo que a gente está fazendo um tratamento a custo. Agora eu não preciso mais ficar gritando para você poder ficar entendendo as coisas. Você está entendendo melhor. Pode terminar algumas coisas. Quem já foi no banheiro da igreja? Nós chamamos, as mulheres e homens. Então ele pode dar segurança lá, porque o pessoal está fazendo selfie dentro do banheiro. É verdade, gente. O banheiro parece uma sauna, está bonito. O espaço gourmet, mas tudo isso demanda dinheiro, irmão. Dinheiro. E o Cláudio Duarte, a Ana Paula, a Aline Barros, que estão vindo, eles não cobraram nada. Quer dizer, relacionamento, network, aliança. Por que eu estou cobrando pela inscrição? Porque isso será revertido para a gente poder continuar o que a gente tem que fazer. E a nossa obra aqui é muito grande. A nossa obra aqui é de milhões. Porque eu não vou fazer um departamento infantil meia boca, porque o seu filho merece melhor. Aí tem pessoas que eu preciso abrir os olhos dela para poder ver que está sentado numa boa cadeira, que está ouvindo um bom som, que o lugar é bonito, que Deus está abençoando. Porque o prédio fica, mas a unção ela permanece. Amém? Pastor, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque se não tiver unção, mamão domina. E quando mamão domina a pessoa não ajuda. Então, na segunda-feira aqui amanhã, você que não comprou ainda a sua inscrição no Cláudio Duarte, por favor, você vai procurar o Paulinho, vai procurar a Ju. Ô Júnior, eu pedi para que você subisse, só para você falar, para poder falar do Vitor Hugo. Eu esqueci que você é tão pequenininha, quase não te vejo. Pastora, defende. Então, há 3 anos atrás, eu e o Thales, a gente estava em Brasília com uma equipe do Gevanici. E aí a gente estava hospedado na mesma casa que esse pastor. E foi muita palavra profética, muita. Eu já vi assim, profetas que falam uma coisa para um, para outro e para outro. Mas foi a primeira vez que eu vi um profeta falar para 17 pessoas, palavras específicas, muito específicas, e de todas elas se aconteceram ao longo desses 3 anos. Então foi a primeira vez que eu vi isso, eu nunca tinha visto. É loucura. Para confirmar. Vale a pena vir. Amém. E para quem não sabe, a Júnia, ela é filha do Thales, ou esposa do Thales. Glória a Deus. Diga para quem está do seu lado e fale assim: se você puder, venha na quarta-feira. Diga assim: Deus vai te impactar. Amém? Você que quer ser membro dessa igreja, eu estou só lendo uns anúncios aqui que eu preciso dar, olha para mim. Você que está vindo há 3 meses, está falando assim: pastor, eu estou indeciso. Ô irmão, sai de seu mundo, você já está aqui, se alimenta aqui, dizima aqui, oferta aqui, está esperando o quê? Porque o meu pastor não me liberou. Olha a conversa que eu ouço: pastor, eu estou vindo para cá, mas o meu pastor não me liberou. E desde quando que o pastor é dono de ovelha? Ô irmão,
irmão, olha só, já entrou gente aqui na igreja, já saiu. Esses dias meu irmão estava saindo, pastor, ela me parou assim, pastor, eu vou sair da igreja. Eu falei assim, cara, Senhor Jesus, eu quero abençoar a tua filha, que ela possa ir para onde ela tem que ir, debaixo da tua bênção, em nome de Jesus, amém. Aí ela me falou, pastor, eu falei, sim, filho, assim funciona, porque eu não sou teu dono. Você tem que ser livre. Meu irmão, você não está saindo daqui por causa de caso, problema extraconjugal, que o pastor é mau caráter, você não está saindo, você está saindo por uma orientação de Deus. E posso te falar, você não está aqui não é por causa de mim, não é por causa da pastora Cassiane, você está aqui porque Deus te trouxe para esse lugar. Então o mesmo Deus que traz, é o mesmo Deus que leva. Entendeu? Então você que está aqui 3 meses, pastor, eu não sei se eu quero ser membro dessa igreja, Jesus precisa falar no meu coração, acabou de falar para você, venha. Eu sou um anjo da igreja, eu estou mesmo para você. Domingo, Santa Ceia, às 10 horas da manhã. Quem vem à Santa Ceia? Quem vem? Isso, levante a mão. Quem vem à Santa Ceia? Abaixe a mão. Eu vou orar por você, mas você precisa saber que Santa Ceia é um momento de comunhão, de gratidão que você tem com Deus. Amém? Mais o que eu vou falar? O batismo, nós já temos 12 pessoas para o batismo. Alguns céticos falaram assim, pastor, mas vai ter mês que não vai ter ninguém. Eu falei, não tem problema. Ah, vai ter mês? Eu vou batizar 1, 2, 10, 12. Já tem 12. Todo mês na Santa Ceia eu vou batizar. Agora, por favor, eu quero pedir para o pastor Marcelo para ele te dar uma esquentadinha na água. Porque aí cada pessoa entra na água e sai falando em línguas. Frio desse de São Paulo, eu, hein? Glória a Deus. Pergunte para o irmão do seu lado se está faltando alguma coisa. Faltando o quê? Eu finalizo só falando isso aqui para você. Enquanto eu estava pregando, Jesus não estava aqui na frente. Enquanto a pastora Cassiane, Davi estava pregando, Jesus também não estava aqui na frente. Mas a Bíblia fala que quando, na hora do ofertório, ele vai e fica na frente do gasofilácio. O que é o gasofilácio? É o local onde colocamos as ofertas, que aqui nós trazemos ao altar. Aí você deve perguntar, poxa, mas Jesus é bisbilhoteiro, hein? Mas não é, deixa eu te falar. Ele ensina a oração do Pai Nosso, presta atenção. Ele fala assim, presta atenção que isso vai libertar você de algumas coisas. Ele fala assim, Pai Nosso que estás no céu. Como é que um pai pode estar no céu? Mas Jesus fala assim, o Pai é porque é seu, está perto. Está no céu porque Ele está na distância suficiente para deixar você ter livre-arbítrio. Porque Ele não mexe nas tuas decisões. Ele ensina a oração do Pai Nosso. Aí Ele fala assim, venha a nós o teu. No reino de Deus não há miséria, não há doença, não há crise, não tem. Aí ele, para poder entender, presta atenção porque isso é libertador. Para entender, para ver se o povo entendeu ou não, ele faz o censo. Está entendendo? Aí ele vai para frente e fala assim, deixa eu ver quem entendeu. Porque no céu tem uma cultura. Qual é a cultura do céu? Você lembra que Jesus chamou um menino rico, mentiroso? Que ele não é mentiroso. Para com a sua Ferrari assim, no centro de Alphaville e fala assim, e aí Jesus, sou crente. Chama Jesus de bom. Ele fala assim, não, bom, eu não. Bom, meu pai está no céu. Aí ele fala assim, como é que eu faço para poder herdar a vida eterna? Você é honra pai. Aí daí ele fala, não, isso eu sei, já sou crente. Mas olha como é que ele é mentiroso. Jesus fala assim, então pega tudo que você tem e dá aos pobres. E vem e segue. Ele fala assim, não, isso não. Ele tinha acabado de falar que eu amo o próximo. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus não queria o dinheiro dele. Jesus não queria o dinheiro da viúva. Sabe o que Jesus quer, na verdade? Entender e nos ensinar que no reino do céu funciona da seguinte forma: se aquele jovem tivesse feito isso, Deus daria para ele, Jesus daria para ele 4 vezes mais. Aí ele fica na frente só para poder falar assim, deixa eu ver quem foi que entendeu a cultura do reino. A cultura do reino é assim, dá e servoar o quê? Dado. Diga comigo, boa medida. Recalcada. Sacudida.
transbordante? É isso? Sim ou não? Sim. Não. A Bíblia fala assim, por isso que é bom ler a Bíblia minuciosamente. Dá e ser-vos-á dado. Diga comigo, boa medida. Boa medida. Transbordante. Transbordante. Recalcada. Recalcada. E sacudida. Só que a ordem não é essa. A ordem é exatamente essa daqui, ó. Deixa eu ler para você. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida. Agora olha o verbo. Transbordando. Não é transbordante. Sabe o que Jesus está falando? Para mim, para o jovem, para a viúva, para você. Se você acreditar em mim, agora Ele vai estar aqui no gasofilaço. Veja bem, se você acreditar em mim, eu vou te dar 4 vezes mais. E ela vai ser sempre contínua. Transbordando, transbordando, transbordando. Continuamente, em todos os lugares. Porque o texto diz exatamente isso. Transbordando, transbordando. Por isso que Jesus vai ver a viúva. Então agora, eu só falei isso para você para que você tenha um entendimento. O que é oferta? Oferta não é persuasão. Oferta não é convencimento. Oferta é o Espírito Santo e entendimento. Uma mulher lava os pés de Jesus com oferta, com unguento. Eu te convido nesse momento, você que tem entendimento e que crê que Jesus pode te dar 4 vezes mais, transbordando e não transbordante. Pegue a sua semente. As pessoas que vão ofertar no cartão de débito, crédito, por favor, saiam dos seus lugares. As maquininhas estão do meu lado direito e do meu lado esquerdo. Eu não coloco no altar ainda, porque eu vou fazer um ato profético para você. Vou fazer um ato profético. Ok? Alguém, por favor, pega a minha oferta na bolsa da pastora Cassiane. Vai lá, Ana, por favor. Pastor Marcelo, agiliza para mim a minha oferta lá com a pastora Cassiane. Pega a sua semente. Veja bem, eu vou profetizar. Se você crê que Deus é na minha vida, eu quero falar para você o seguinte: eu sou um sobrevivente. Eu e a pastora Cassiane, nós somos sobreviventes. Nós passamos crises na vida, passamos por um deserto, Deus nos moldou. Eu não caí aqui de paraquedas. Eu tenho algumas pessoas que podem respaldar o nosso ministério. Eu sou um sobrevivente. Eu sou um adorador. Eu sou o sacerdote dessa igreja. Então a minha palavra tem poder tanto no inferno quanto no céu. Eu vou profetizar sobre a minha semente. Vou profetizar sobre a tua semente. Nesse momento eu não queria que você orasse, eu queria que você repetisse comigo. Diga comigo: Senhor Jesus, esse negócio de reino dos céus
Não fui eu que inventei. Então eu reivindico que na minha casa haja prosperidade, saúde, em nome de Jesus. Diga, porque a tua palavra diz que quando eu semeio, que quando eu dou, eu sou restituído 4 vezes mais. Diga, em nome de Jesus, eu creio na tua palavra. Diga amém. Pode vir à frente, é verdade.